um tema pesado, realmente. E quando eu vim para Valença, quando eu vim do Rio, e vim para Valença, não, fui para Valença, né, para Barra, eu comecei a frequentar algumas casas, né, espíritas, e falei, bom, vou ver onde eu vou me sentir em casa realmente. E aí frequentei várias casas e posteriormente me mudei para Rio das Flores, né, não sei se vocês conhecem, que é um pouquinho para lá de Valença, e comecei a frequentar uma casa. E assim, o primeiro dia eu coloquei o pé lá no Ivone Pereira e falei, estou em casa. Sim, me senti em casa e desde então já estou lá há alguns anos como trabalhadora da casa. E, curioso, né? Ivone Pereira se dedica aos suicidas e ela é a mentora da casa. Então nada realmente é por acaso. E aí quando eu me senti tão à vontade naquele lugar, e aí eu nem tinha tanto conhecimento sobre Ivone Pereira, e aí eu passei a buscar mais esse conhecimento sobre ela, eu entendi que realmente eu precisava falar mais sobre isso, estar mais, né, envolvida no assunto. Então, assim, hoje não me sinto ainda confortável, porque eu acho que não é um tema confortável, mas entendo mais do que nunca a importância, né, de falar sobre o assunto. Infelizmente, eu não sei se o caso de Barra do Piraí, mas lá na região, tanto Valença quanto Rio das Flores, a gente tem índices altíssimos, falando aqui da região, né, mas esses índices são altos no Brasil inteiro e a gente vai entender até que no mundo. Então vamos buscar um pouquinho mais a fundo. Mas é realmente algo necessário, né? Precisamos falar, pensar sobre isso e ter empatia, né? Ter um olhar em relação ao outro, porque eu posso falar assim, não, isso está muito distante da minha realidade, eu nunca tive vontade de tirar minha vida. Mas quantas pessoas podem ao meu redor estar pensando isso, né? E às vezes elas não verbalizam, mas elas de alguma forma dizem pra gente que elas estão desejando ou estão planejando alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Ó, de novo, vocês estão vendo que a minha atividade é sempre assim. Eu tento fazer funcionar sem ligar. Então vamos lá, gente. Vida. Vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Um dom divino, certo? Pode ser qualquer vida, a gente está falando de vida aqui de um modo geral. Vamos lá. Viver. Viver e vida são coisas diferentes, concordam comigo? Buscar e dar sentido à vida. Né? A gente vive buscando um sentido para a nossa vida, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro da sua história de vida. E tem o existir, que também é um terceiro conceito. Estado de quem se mantém vivo ou do que existe. Aí até aqui tudo bem, né? Então eu vou propor um exercício para vocês do cérebro. O que é isso que está aqui nessa foto, gente? Um abajur. O abajur vive ou ele existe? Tudo bem. O que é isso? A árvore vive ou existe? Vive. Eu acho que vive. Ela vive. Difícil esse exercício, né? Eu sabia que ele ia ser difícil. O que é isso? Existe. Todo mundo acha que ele existe? Existe. Tem certeza que ele não vive? Não existe. Vive. Essa fofura, vive ou existe? É o momento fofura da palestra. Ele vive ou existe? Vive. Tem certeza? Sim. Ele existe. Tá. Vive ou existe? Existe. Primeiro, o que é isso? Dinheiro. Uma coisa que para pouco na nossa mão, né, no nosso bolso. É uma nota de reais. Entra e sai rápido, a gente vê muito rápido. Mas a gente reconhece, né? Vive ou existe? Inexistente. Esquecendo os nossos bolsos, ele vive ou existe? Existe para viver. Vive ou existe? Vive. Vive ou existe? Existe, né, tadinha, as consequências que ele Não. sabe. A pessoa vive, mas ele tá... Não era a definição disso?
do que vive e do que existe. Então, existe aquele que faz não sobreviver, né? Isso, vamos voltar lá. Ó. Estado de quem se mantém vivo ou do que existe. Viver, buscar e dar sentido à vida. Que no caso ele existe. Nesse caso ele existe. Existe pela definição. Então, a maioria acha que ele existe, só existe, não vive. Eu acho que ele vive sem sentido. Ok. Por isso que eu gosto de vir aqui, todo mundo participa, gente. Isso faz toda a diferença. E essa imagem aqui? Vive ou existe? Hã? Quem falou? Junto e separado. Junto e separado, isso aí. Era melhor se fosse junto e misturado, né? Separado. Por que buscamos coisas que apenas existem como o sentido de nossas vidas e ignoramos ou desprezamos o que deveríamos valorizar mais na vida? Né? E aí a gente tem exemplos de coisas, por exemplo, que a gente viu que tem vida, mas que a gente trata como se fosse só um objeto. Né? O cachorro, por exemplo. Quantas pessoas pensam no cachorro como um presente para alguém, enquanto não dá trabalho, né? Esquecendo que ali tem uma vida. Ah, mas que faz sujeira, porque fica doente. Sim, fica doente, é uma vida que, né, precisa de cuidados. E muitas pessoas não veem dessa forma. Em relação a carro, dinheiro, muitas pessoas tratam, né, tanto o carro quanto o dinheiro como algo que é precioso ao ponto de ser assim, um ente querido, né? É quase um parente, tanto que tem gente que fala do carro, se refere ao carro como meu filho, né? E o dinheiro, não preciso nem falar, né? Muitas pessoas escravizadas em função do dinheiro, e quando eu digo muitas pessoas, não nos excluo, porque a gente acaba passando muito tempo da nossa vida em função de obter dinheiro, e aí não necessariamente no sentido eu me fugiu a palavra agora. Não, de ganância, não no sentido de ganância, mas no sentido de que a gente trabalha, né? A gente acorda, vai trabalhar, para quê? Para pagar as contas, né? Eu já falei isso aqui anteriormente, para conseguir ter um carro melhor, para conseguir ter uma vida material melhor. Então acaba que a gente também está escravizado por isso, porque não se permite fazer coisas que de repente, eu não posso deixar, sei lá, fazer uma hora extra, eu não posso deixar de trabalhar, fazer um plantão no final de semana para dar com a minha família, em função de que precisa desse dinheiro. Então acaba que todo mundo está meio que nessa condição. E sobre essas duas imagens aqui, ela realmente é dúbia, né? Porque como ele falou, no sentido ali da definição, ele tanto vive quanto existe, né? Respira, é uma vida, ok. Mas, como ela falou, eu esqueci o nome. Lúcia. Como a Lúcia falou, a vida dele está sem sentido. Então, no momento dessa falta de sentido, ele está só existindo. Né? O que ele está fazendo para buscar realmente uma experiência válida aqui nessa existência? Né? E aí ele está escravo ali das drogas, né? Do vício, no caso o álcool. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo assim. E aí, por que eu estou falando disso sem entrar direto, né, na questão do suicídio? Porque essas formas de viver, quando você está simplesmente existindo, não é uma maneira de você estar se anestesiando e não estar vivendo? Isso não é uma forma de abreviar a vida à medida que eu não estou vivenciando as experiências? Né? Então é muito importante a gente entender que o suicídio está além daquela pessoa que vai lá e comete um autoextermínio. Independe daquela pessoa que toma um remédio, tira a própria vida, que dá um tiro. O suicídio está presente na nossa vida. Está presente na minha, na sua, na de cada um de nós aqui. Porque a gente pode estar simplesmente deixando de viver. A gente pode estar negligenciando a nossa vida ao ponto de achar que está vivendo, que eu estou acordando todo dia, estou tomando meu café da manhã, escovando meu dente, estou passeando, estou trabalhando e fazendo tudo mecanicamente. Né? Eu não estou, de fato, absorvendo aquilo que eu preciso para me manter vivendo e não apenas vivo. Né? O próprio exemplo da comida, né? Tem gente que fala assim, eu vivo para comer. Já tem um problema aí que a comida nem pode ter essa função que a gente tem, né? A gente sente tanto prazer com a comida, né, gente? Final de ano, então. Infelizmente, eu sinto muito prazer com a comida.
Mas a comida não pode, ela não pode ser esse sentido todo, né? Eu tenho pacientes que estão no quadro depressivo e aí entra uma questão um dos sintomas que é a compulsão. E aí eles falam, o que me faz levantar da cama é saber que eu vou comer, que eu vou tomar um café da manhã, que eu vou comer, que eu vou almoçar, e aí eu termino o café já pensando no meu almoço. Então isso já mostra que esse pensamento, esse comportamento já é um tipo de adoecimento, né? Então já é uma pessoa também que não está vivendo plenamente essa vida. E a gente precisa viver plenamente a nossa vida. Então realmente esse caso quanto esse, né, que é uma realidade muito comum hoje, eu acho até que eu já trouxe essa imagem aqui para vocês em algum momento, falando exatamente disso, né, das famílias, e aí pode ser família, pode ser grupo de amigos, né, no trabalho, as pessoas estão realmente as pessoas ficam uma coisa muito distante, né, nós estamos. Meu pai passou uns dias comigo agora no final do ano, e aí eu moro sozinha, então geralmente eu pego, eu uso muito o celular até como companhia, às vezes fico assistindo palestra enquanto estou lavando uma louça, fazendo alguma coisa. Aí eu sentei para tomar café e ele estava preparando o café dele, eu já estava sentada à mesa, e aí eu peguei o celular e coloquei assim na minha frente, por hábito, para ligar já numa palestra. Ele falou assim, você está viciada nisso, né? Aí eu ouvi aquela frase, aquela pessoa tão distante, tipo assim, eu viciada? Tipo assim, né? Falei, gente, é verdade, eu fiz no automático, meu pai está aqui do meu lado, né? Eu tenho alguém para interagir, para conversar, e aí desliguei. Então, assim, a gente não percebe, né? A gente fala de um jeito que a coisa está muito distante da gente, e não está, né? Várias vezes eu sou chamada a atenção disso, que eu estou conversando, e aí eu estou pegando, eu estou vendo ali se tem uma mensagem, se tem alguma coisa. Então, a gente fala disso, né? No sentido até de repreender essa ação, mas age assim, né? E isso também é uma forma de não estar vivendo. Então a gente pode incluir isso aí como dentro de um conceito suicida, no sentido de que você está negligenciando a vida. Né? Por que estamos dando tão pouca ou nenhuma importância à vida? Né? Realmente a gente não está dando tanta importância assim. À medida que coisas concretas, materiais, têm um lugar, têm um espaço muito maior no nosso investimento de energia, a gente está dando pouca importância à vida. Né? A gente prefere ganhar mais do que pensar na nossa qualidade de vida, do que tá com quem a gente gosta, do que cuidar da nossa saúde. Né? Ah, não, eu não posso ir me cuidar, eu não posso fazer um exame, eu não posso ir ao médico porque eu tenho que trabalhar. Sua saúde deveria vir em primeiro lugar. Isso é pensar na vida. Né? A nossa vida é um dom precioso, a gente recebeu isso como o maior de todos os presentes, né? Maior de todas as oportunidades. E aí eu pergunto para vocês, e me pergunto, né? Estamos vivendo ou apenas existindo? Né? O que está acontecendo com a gente? E cada um responde no seu íntimo. Eu realmente tenho uma vida vivida ou eu apenas existo? Né? Como a plantinha que tem uma vida, mas ela está ali parada, né? Como o nome diz, vegetando, vegetal. E eu tenho racionalidade, eu tenho dom de falar, de andar, né? Enfim, de fazer 1000 coisas, tenho 1000 talentos. Onde que eu estou usando? E se é que eu estou usando todos os meus talentos? E se estou usando para o bem? Né? Porque tudo a gente pode usar para o bem ou para algo que seja negativo. Então, como eu estou usando? Então, que fique aí, a gente ainda não está no final, mas eu gostaria que vocês ficassem com esse questionamento, levassem esse questionamento aqui, né, adiante. E aí eu vou entrar naquela parte que não tem jeito, que é desconfortável, é difícil, né, principalmente a gente sabendo de pessoas que têm essas experiências, né, familiares, não só aqui, mas em Valença, como tem um índice muito alto, como eu falei, eu quando faço essa palestra, eu vejo várias pessoas ouvindo e isso me deixa realmente muito tocada por saber que aquelas pessoas... Eu vou falar sobre um tema que vai doer diretamente naquelas pessoas que têm essa vivência. Então, são imagens fortes e aí é proposital, não para chocar, mas para a gente entender que é uma realidade muito comum, mais do que realmente a gente tem consciência. De acordo com dados atuais da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3.000 pessoas por dia cometem suicídio no mundo, o que significa que a cada 30 segundos uma pessoa se mata.
estima-se que para cada pessoa que consegue se suicidar, 20 ou mais tentam sem sucesso. Então, olha só, gente, a gente fica sabendo de casos, de números alarmantes de pessoas que se suicidam com sucesso, infelizmente. Mas existem inúmeros outros casos de pessoas que tentam, e como não entram na estatística, porque o suicídio não deu certo, graças a Deus, a gente nem fica sabendo. Então esse número é muito maior do que o que a estatística apresenta. Diariamente, nos pronto-socorros, assim, de qualquer hospital, dão entrada a pacientes que tentaram o suicídio. E aí, por alguma razão, não conseguiram, né? Não tentaram no método certo, ou realmente não tinham esse desejo todo, né? Era aquele desespero de chamar atenção, a necessidade. E eu não falo isso, não é no sentido pejorativo, é de chamar atenção, tipo assim, estou com uma dor, estou sofrendo, preciso de ajuda, né? E às vezes é o único recurso que aquela pessoa encontra, de acordo com o meio familiar, com a estrutura psíquica que ela tenha, né? Com o recurso mental que ela tem. É a forma de chamar atenção. Então, assim, é importante a gente entender que o que a gente vê na estatística que assusta a gente consegue ser pior. Porque não é só o fato da pessoa conseguir cometer o suicídio, é o fato dela pensar naquilo constantemente, né? Pensa na tortura que é você ter uma vida, você estar vivo e pensar constantemente em acabar com essa vida, em exterminar a sua própria vida. Só de pensar dá uma angústia na gente. A maioria dos mais de 1 milhão de suicídios a cada ano poderia ser prevista e evitada, né? Então, chegou-se à conclusão, por vários relatos, principalmente daquelas pessoas que tentaram e não conseguiram, que poderia ser evitado, às vezes, com uma palavra, uma conversa, é uma atitude impulsiva. Existem aquelas pessoas que planejam mesmo, nem todo suicídio é um ato impulsivo, tá, gente? Tem pessoas que ficam meses planejando, se não estão planejando, ficam meses criando coragem, naquele ato de impulso consegue. Então existem várias motivações e vários caminhos, né, que levam a pessoa a chegar ao ato do autoextermínio. O suicídio é atualmente uma das 3 principais causas de morte entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos. Na verdade, gente, 15 a 34 anos, essa informação já está até desatualizada, porque existe hoje uma preocupação, inclusive recentemente foi mencionado um congresso para falar sobre o suicídio infantil. O número de crianças que estão tentando o suicídio, que estão pensando em suicídio, está muito grande. Então, cada vez mais cedo a gente percebe que esse tipo de sentimento, né, de tipo assim, de que a vida não vale a pena, de que alguma razão tem que ser exterminada, está aumentando entre as crianças. E aí isso preocupa muito mais a gente, né? E que essas crianças que deveriam estar pensando no futuro com esperança, com 1000 sonhos, de uma forma muito leve, né, estão preocupadas ao ponto de achar que a vida delas não vale a pena. Então esse número aí já está até desatualizado. Ainda conforme informações da OMS, a média de suicídios aumentou 60% nos últimos 50 anos, em particular nos países em desenvolvimento. Cada suicídio ou tentativa provoca uma devastação emocional entre parentes e amigos, causando um impacto que pode perdurar por muitos anos. Então, na verdade, aquela pessoa que opta, seja pelo motivo que for, pelo desespero que for, né, porque nunca é natural, nunca é por uma razão saudável que opta pelo autoextermínio, ela vai causar um impacto profundo na vida dela, né, que vocês provavelmente já sabem, a gente vai falar mais à frente, e em várias outras pessoas que estão ao redor, porque mexe com a vida de todo mundo. Eu tenho pacientes que são familiares de suicidas, assim, há anos, e é realmente muito difícil a recuperação, que entram vários questionamentos. Quando você está no processo do luto, a culpa já é natural nesse processo. Quando é um luto vivenciado pelo suicídio, é mais difícil ainda, porque você fica sempre com a ideia de que poderia ter feito alguma coisa, né? Por que aconteceu aquilo, ou se você tem alguma responsabilidade, ou se foi alguma coisa que você falou. Porque a gente, quando perde alguém, né, assim, perde, é uma palavra que a gente sabe que não deve usar, né? Mas quando alguém desencarna, um familiar nosso, ou por doença, ou por alguma razão que não seja o suicídio, a gente já fica pensando tudo que eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter falado mais isso, eu poderia ter feito mais isso, eu poderia...
Imagina quando é através, né, a pessoa tem desejo de tirar a própria vida. Então o impacto é muito grande. Algumas pessoas não chegam a se recuperar no sentido de saúde mental. Ela meio que arrasta isso, né? Fica um sentimento bem fragmentado durante a vida inteira. E aí provavelmente só vai entender isso lá na espiritualidade, né? O que acontece. Então essa devastação emocional, ela realmente é muito ampla. E a gente sabe também da questão vibracional, né? A questão espiritual, porque aí a gente está falando agora de encarnados e pensa nos desencarnados dessa situação. Através da observação dos casos de suicídios, é possível constatar que há certos fatores que estão relacionados a uma maior ou menor probabilidade de cometer o suicídio. Mulheres tentam o suicídio 4 vezes mais que os homens, mas os homens morrem devido à tentativa 3 vezes mais que as mulheres. Então, por uma questão assim de estrutura mesmo, psíquica, é mais recorrente que as mulheres pensem em suicídio com mais facilidade, pensem em tirar a própria vida, em se matar. Mas as mulheres usam métodos menos agressivos, então a chance de dar errado é maior. Né? Às vezes toma remédio, a maioria escolhe tomando remédio, aí não toma a quantidade certa, né? Que bom, por não ter esse conhecimento, ou menos, ou mais, acaba não conseguindo, pensa muito na questão de cortar os pulsos. Então, assim, são métodos menos agressivos. E o homem, embora pense menos vezes em termos de frequência e quantidade, eles usam métodos como enforcamento, métodos mais fatais, né? Como tiro, enfim, e outras formas mais, se atirando de algum lugar. Então a gente percebe que existe essa diferença que gera estatisticamente aí um dado diferenciado para homens e para mulheres. Mas é preocupante em qualquer caso, né? Como eu falei, a gente não tem que se ater só à questão do ato cometido, mas desde o primeiro pensamento, desde o sentimento e a convivência com esse sentimento. Só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Né? A gente está até com essa sensação de que o tempo passa muito rápido, mas realmente é muito rápido, né? O que de repente parece que é uma vida inteira, de 70, 90 anos, para a espiritualidade, né? É um estalar de dedos. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio as suas misérias. Né? Isso é do Evangelho. A morte tudo se acaba. Onde? Julga que com a morte tudo se acaba, não com a vida. É verdade, bem corrigido. Isso mesmo, gente, vamos substituir. Crê na eternidade e julga que com a morte tudo se acaba. Não, é com a vida mesmo. É? Tá aqui, ó. Porque não faz sentido. Quando a vida acaba, o sofrimento acaba. Peraí, vou fazer uma interpretação aqui. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida... Tudo certo. Mas não tá faltando nenhuma palavrinha aí? Não, tá certo. É porque ele julga que a vida acabando acaba crê tendo. na eternidade. Ele crê É verdade. No caso, a vida terrena, né? Isso aí. Acaba a vida, acaba o sofrimento. Exatamente. O ponto está exatamente nisso. A gente é tão voltado para o lado material da coisa que a gente acha que essa vida, o último suspiro, acaba tudo. Porque a gente está muito voltado para o que é material. E eu escuto, gente, isso constantemente no consultório dos pacientes que pensam em depressão, que pensam em suicídio. E um parêntese, não é só o paciente depressivo, tá, gente? A gente acha que só a depressão. O suicídio, ele é um dos sintomas da depressão. Mas existem vários outros aspectos que podem levar a pessoa ao suicídio. Por exemplo, a descoberta de uma doença crônica. Vou te perguntar isso. Se a pessoa não lutar pela vida, né?
Se entregar é Sim. uma forma de suicídio. Não, essa é uma forma de suicídio indireto, né, inconsciente. Mas existem pessoas que, por exemplo, recebem um diagnóstico de câncer e na mesma hora ela pensa assim, eu não quero passar por esse sofrimento, que pode ser que eu nem sobreviva mesmo, e aí ela já resolve cometer o suicídio ali. Isso é muito, muito comum. É um dos primeiros pensamentos. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, por mais que a gente saiba que houve uma grande evolução, né, que as pessoas têm uma chance de cura muito grande do câncer, por exemplo, embora seja uma doença realmente muito difícil, muito agressiva, o que você pensa? Se um profissional de saúde vira para você e fala assim, você está com câncer, qual a primeira palavra que passa na sua cabeça? Ou a primeira frase? Vou morrer, né? Isso assim, acho que 99% dos casos. Então, depois vem a esperança. Você pensa, não, tem tratamento, tem tais chances, depende de muitos fatores. Então, existe o caso de depressão, caso de descoberta de alguma doença. Outra coisa que leva muitas pessoas à ideação suicida é término de relacionamento, né? Tanto porque acha que a vida acabou, a autoestima muito baixa, porque o relacionamento acabou, quanto para manipular, né, o parceiro ou a parceira. Então existe muito, e muita gente acaba nessa de querer manipular, tentar e consegue, né? Enfim. Então existem muitas razões para uma pessoa, questões financeiras, né? Quando a pessoa está com muita dificuldade financeira, ela não vê solução, ela também tem o desejo de cometer suicídio. Então o suicídio, ele é um dos sintomas da depressão, mas ele está presente numa série de outros fatores e situações, tá? Então, assim, quando a gente está muito voltado para a matéria, a gente acredita exatamente nisso, né? Que acabou o último suspiro, o coração parou de bater, resolvem-se os problemas. E a frase que eu mais ouço dos pacientes com ideação suicida: se eu morrer pelo menos acaba tudo, eu estou muito cansado, eu não aguento mais. E aí entra o grande, eu falo que é o meu grande dilema, né? Porque eu não posso virar para ele e falar dessa vida que a gente sabe que existe, porque, enfim, né, eu não vou abordar isso. Eu tenho que tentar apenas com a parte técnica mesmo, de fazer essa pessoa entender que viver sempre vale a pena, independente de qualquer coisa. Mas quando a gente tem esse conhecimento, dói mais ainda, né? Porque a vontade de falar assim, não, seus problemas vão piorar, né? Enfim. Eu falo que eu vivo um dilema muito grande em relação a isso. Mas é muito comum, é a frase que eu mais ouço, assim, pelo menos eu vou descansar, pelo menos tudo vai acabar, eu não vou passar mais por isso, né? E aí a gente tem que mostrar que não. Encarar faz parte da vida, a frustração faz parte da vida. E existem estudos que mostram que, na atualidade, essas tentativas recorrentes de suicídio entre adolescentes e jovens têm a ver com essa questão da não frustração, de não saber se frustrar. Porque o jovem, ele não sabe se frustrar. Eu sei que eu já falei isso aqui algumas vezes também, né? Não sabe ouvir um não. O não é algo que mexe com a vaidade, né? Tipo assim, como assim eu não vou conseguir aquilo que eu quero, né? Ele está acostumado a ouvir o sim, ele está acostumado a ter as coisas com facilidade. Então a primeira dificuldade da vida, ele pensa, não vale mais a pena estar aqui, né? Não vale como aprendizado, né? Não vê como aprendizado, exatamente. Sim, como derrota, né? E sim, inclusive essa questão do aprendizado serve pra gente, né, enquanto espírita, e para não espírita, serve para a vida, serve para o tratamento psicológico, né? Tudo, absolutamente toda a diversidade que a gente vive nos ensina alguma coisa. Tudo que a gente passa, porque aí é a frase de Nietzsche, que na verdade não acreditava em Deus, né? E é uma frase interessante que ele diz: o que não me mata, me fortalece. Né? Então, não te matou, não te destruiu de alguma forma, você passou pelo problema, você já se fortaleceu com ele. Né? Então, assim, quando eu digo não te matou, não é pelo suicídio. Né? Aquele problema não te destruiu, aquela situação não te destruiu. E a gente, quando está passando por uma situação difícil, a gente realmente acredita, né, que nunca vai passar. Não estou nem falando do depressivo, porque o depressivo acredita mesmo nisso. Né? Faz parte do sintoma dele acreditar que nunca vai passar, que vai ser uma condição permanente. Mas a gente, quando não está passando por nenhum quadro depressivo, se você está vivendo um momento difícil, você fica muito desanimado, fica cabisbaixo. Eu já falei aqui sobre depressão, não falei? E eu falei da diferença do episódio depressivo e da depressão como diagnóstico. Então a gente pode ter momentos depressivos sem estar com depressão, né? Que é aquela fase que você fica meio chateado, desmotivado, né? Meio desacreditado. E a gente faz isso com muita frequência.
uma das razões que leva muitas pessoas a isso é a própria questão do dinheiro, né? Às vezes você fala assim, nossa, eu tô com tanta conta para pagar, será que o dinheiro vai dar? Alguns profissionais usam um termo, né? De brincadeira, não é um termo nem técnico, mas falam que é a depressão financeira, né? Que a pessoa, enquanto ela tá ali com uma dificuldade, ou então tipo, vai chegando no final do mês, o dinheiro vai acabando, ela vai ficando mais para baixo, mais desmotivada. E isso é real, né? Isso acontece muito. Então existem várias razões para que a gente deixe o ânimo da gente cair, né? E aí é que tá. Por que a gente vai deixar o ânimo cair se a gente sabe que isso aqui é transitório? Né? Olha a incoerência que a gente entra. A gente está sempre entrando nessas incoerências. Se eu sei que eu tenho uma vida eterna, se eu sei que isso aqui é um estalar de dedos, por que eu vou deixar ficar, né, me desanimar porque eu tô com pouco dinheiro, ou porque aconteceu um problema? Que sentido tem a minha vida se eu acho que se a outra pessoa saiu da minha vida porque terminou o relacionamento, minha vida não vale mais a pena? A minha vida está no outro, então, né? Às vezes as pessoas falam assim, meu coração é seu, né? Não, o coração é nosso. O que foi o que eu ouvi hoje, que eu pensei nisso, mas não foi nem por causa da palestra, não. Não vou me lembrar agora a música. Eu sei que é uma música que fala alguma coisa assim, eu gosto mais de mim, mais de você do que de mim. Não tem uma música, gente, que fala isso? Isso! Isso aí. Eu tava ouvindo sua, essa daí mesmo. Eu tava ouvindo suas no carro, eu tava indo trabalhar e eu vi, e me chamou a atenção. E eu vim a viagem inteira, já mudou de música e eu continuei pensando. É isso, é ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Aí eu pensei, essa pessoa, né, esse autor da música, ele entendeu que ele estava fazendo uma declaração de amor ou ele está fazendo uma declaração de desamor? Porque se eu gosto mais do outro do que de mim, esse outro nem vai gostar de mim, né? Porque eu valho muito pouco. Então, assim, e a gente canta. Não, tem aquele ritmo agradável, você vai cantando e a gente vai reproduzindo. Então, assim, quantas coisas na vida a gente leva achando que está fazendo uma grande vantagem, né? Nossa, meu amor por você é maior que tudo. Maior que tudo. Né? Então, que pouco valor tem de fato a minha vida. Então, assim, ô bebê, eu gosto mais de mim para eu poder gostar de você. Até rima, tá vendo? Se achar o tom certo, rima. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa, primeiro, valorizar a nossa própria vida. Pra gente conseguir dar valor à vida do outro. Por quê? Se eu me projeto no outro, né? Se eu olho você a partir daquilo que eu sinto e eu não valorizo a minha vida, eu vou conseguir dar valor à vida do outro. Então, olha como começa de uma forma assim... Vai ser um peso pro outro, né? Sim, sim. E nem é justo, né? Igual aquela outra... Falando de música, ó, tá vendo? Lembrei. Igual aquela outra música, gente, do Roberto Carlos. Eu não vou participar agora, não. Não, eu vou precisar de ajuda, que eu não me lembro qual a música. Eu sei Qual é a que música? do Roberto Carlos, gente, me ajuda aí. Passou até numa novela, Salve Jorge. Esse cara sou eu. Ó, você tá vendo? Pra que ter memória se a gente tem ajuda? Esse cara sou eu, né? Um cara que sufoca. É um cara que não deixa a pessoa fazer nada. Então, assim, isso também não é valorizar a vida do outro, né? Ele não permite. E não vou lembrar da letra, mas vocês sabem, pesquisa lá depois, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, assim, a pessoa que pensa na outra toda hora, isso é autoestima baixa, né? Tem tanta coisa para você pensar na sua vida, a pessoa que vive em função da outra. Então, tudo isso que a gente às vezes reproduz de uma forma tão inocente, né? Ah, eu tô cantando, eu tô me divertindo. A gente não consegue racionalizar naquele momento a força que tem as palavras. As palavras têm força, né? Aquilo que a gente está repetindo, aquilo que a gente está reproduzindo, aquele funk pesado que a gente está ouvindo na academia, né? Às vezes nem é você que está colocando, mas está ouvindo e te impulsiona, né? Que tem um ritmo até que te motiva, enfim. Mas aí, que letra é aquela? Você está ouvindo, o teu padrão mental, naquele momento, está reproduzindo aquilo. A música dos Liz, então, que está vendo a duas marcas. Qual? Não sei porque insiste tanto,
Olha aí. Vou fazer. Tem um amigo meu que se identificou com ela. Ele até chorava. Mas tem, gente. Mas tem demais. Mais horas agora. Eu acho que a gente pode fazer uma palestra só analisando a letra das músicas, que a gente vai ver muita coisa que precisa de um policiamento nosso, né? E as pessoas se identificam, com É certeza. porque o cara faz com intenção mesmo de ganhar dinheiro. O cara é inteligente, ele faz o que o povo quer. Então ele ganha dinheiro. E quem faz música boa ganha dinheiro. Exatamente. Não, e fora outras coisas que são... Esses campos que você está falando aí, o que ganha dinheiro é esse. que são assim imensionáveis, né? Não vou nem reproduzir aqui, que a gente vai entrando num padrão mental. Então, para a gente pensar na preservação da vida, para a gente pensar em combater as ideações suicidas, olha como a gente começa no dia a dia com coisas que a gente acha que não tem absolutamente nada a ver e que a gente acha que a gente não tem a ver com isso. Não, mas suicídio está muito longe de mim, está mais perto do que a gente pensa, né? E o fato de você viver dessa forma tão automática te impede de prestar atenção no outro. Porque você não está prestando atenção nem em você. Você não está conseguindo vigiar nem os seus atos, a sua forma de pensar. Você vai perceber que o outro está triste, está mais calado. E detalhe, você percebe a outra pessoa calada, em vez de você ficar preocupado, claro que a gente fica também, mas é muito comum você falar assim, nossa, fulano está esquisito. Né? A gente já vai para o lado da crítica, em vez de ser do lado do acolhimento. E aí a gente se afasta das pessoas difíceis. Ah, fulano está muito difícil de conviver. Não dá. Vou me afastar do fulano. Se o fulano está difícil, ele está precisando de quê? Né? Conviver com fácil é fácil. Né? Quem dera. Aí a gente está aí já na regeneração, enfim, né? Se a gente está no mundo de provas e expiações, é porque a gente vai conviver com as pessoas difíceis. E pior, quem são as pessoas difíceis? Nós, né? A gente fala que o outro é difícil, mas nós somos difíceis. E aí, a gente lá no silêncio da noite, é outra música. Às vezes, no silêncio da noite, a gente pensa o quê? A consciência pesa. E a gente começa a pensar em tudo que a gente está fazendo, ou que a gente não está fazendo, e na crítica que a gente fez ao outro, que acaba encaixando na gente. Porque se o outro é a minha projeção, né? Se eu lido com o outro a partir de quem eu sou, e se eu critico muito o outro, significa que esse problema está com quem? Marcelo, por favor, se espera lá fora só um segundo. Deixa eu terminar aqui essa palestra, né? Eu estou depondo contra mim neste momento. Então, se você quiser esperar ali fora, agradeço. Porque é isso, gente. Tudo que a gente fica apontando muito no outro como queixa, na verdade é uma necessidade nossa, né? Porque você está incomodando mais a você do que o outro, de quem é o problema? Mas aí a gente quer mudar o outro. A gente quer mudar o outro. Não é este o caso, abrindo um parênteses. Né? Tá vendo? Esse é o mal, gente, fazer palestra e ter pessoas que convivem com a gente assistindo. Mas é verdade, a gente quer mudar o outro, de acordo com a nossa expectativa, de acordo com a nossa necessidade. E aí, pegando de novo o gancho, voltando para a questão do suicídio. Quantas pessoas não sentem o peso de ter que atender essa expectativa? Por estarem frágeis, por não se encaixarem naquele modelo, que não vão mesmo. Né? Você não encaixa um círculo num quadrado. E aí, a ideação suicida vem muito mais fácil. Porque ela já pode ter uma predisposição, a predisposição espiritual, né? Ela pode carregar já essa... A gente sabe que o suicida geralmente, né? Quem comete suicídio hoje já tentou outras vezes, existe essa tendência. A questão psicológica, né? Da doença mental. A questão social, né? O momento que a gente vive hoje, que leva muitas pessoas a pensarem nisso. Então a gente precisa realmente ter a consciência do que a gente faz, do que a gente fala. Às vezes é uma palavrinha mal colocada, aquela pessoa já está frágil, não vai receber bem. Né? O suicida no plano espiritual sente em seu perispírito toda a agonia provocada pela forma que escolheu para fazer. Eu acho essa parte realmente muito, muito pesada, assim, me toca, mas eu não tenho como não falar, né? A gente como espírita precisa ter essa consciência que vai muito além do problema permanecer e da vida continuar.
Por isso que eu falo que ela cria um problema muito maior. Se ela quer se livrar, ela vai aumentar infinitamente. Porque é uma dor tão grande, né? A gente, quando acontece o desencarne natural, já é normal haver uma perturbação nesse processo, né? Existe um período de perturbação, onde a gente precisa ali de um amparo, precisa de uma equipe que nos auxilie nisso. Imagina quando isso é feito dessa forma completamente agressiva, de uma forma não indicada, né? Porque não foi indicado aquilo naquele momento para ela, a revelia, né, do plano espiritual. Então isso é muito mais doloroso. A gente sabe que o nosso perispírito, ele tem um tempo, né? Na verdade, existe uma ligação muito íntima do perispírito com o corpo físico, né? O que liga, vamos botar assim, o corpo físico com o espírito. E essa ligação é que faz esse sofrimento aumentar, né? Porque as sensações do corpo físico vão estar presentes ali até que haja o período, né? Que se finde ali o período daquela vida nessa existência aqui na Terra. Então é realmente um sofrimento muito grande. Se a gente parar para pensar nisso, né? É muito doloroso. Por isso que seria bom se todas as pessoas acreditassem, né, nessa questão da vida continuar, no espiritismo, porque eu acho que talvez diminuísse, embora existam muitos espíritas que cometam suicídio, né? Senão a gente vai estar entendendo assim, não, o espírita não comete suicídio. Isso não é real. O desencarnado continua ligado ao seu corpo e comumente assiste e sente, através de impressões, a decomposição corpórea, até que expire o tempo que foi determinado para a atual encarnação, até que se rompa o laço fluídico que liga o espírito ao corpo. Então pensa, gente, pensa em você acompanhar, em você sentir o processo de decomposição do seu corpo, né? Você sentir continuamente aquilo que te levou ao suicídio. Eu me joguei na frente de um trem, eu dei um tiro na minha cabeça, eu me enforquei. Essa sensação vai permanecer, sabe-se lá por quanto tempo. Muito tempo. Então pensar nisso é algo realmente que até repele um pouco, né, o nosso pensamento. Além do sofrimento por sensações físicas, sente também o sofrimento moral e afetivo. Que em algum momento a ficha cai, né? Mesmo para quem não é espírita, a ficha vai cair. Tipo, peraí, né? Eu estava vivendo um inferno, acabei com tudo e continuo aqui sofrendo? E aí vem aquela questão moral. Aí ele pensa, era muito mais fácil eu ter enfrentado aquele problema que eu estava vivendo do que passar por isso que eu estou passando agora, né? Então isso aí é algo que é a realidade que mais adoece o suicida, é saber que ele vai ficar revivendo aquilo constantemente. O suicida é como um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com sua presença em seus desertos solitários antes da época determinada, que é legal. Né? Então é como se você quisesse entrar num outro país, tipo, não, você não é daquele lugar, naquele momento, você não tem permissão. Então ele é um clandestino da espiritualidade. Né? Ele estaria de uma maneira forçosa. Existem vários relatos em várias literaturas, né, em relação ao Vale dos Suicidas, enfim. Porque ele reproduz o campo mental dele, que está ligado ainda à vida material e a tudo que aconteceu, ele fica reproduzindo isso. Né, o que já acontece nas regiões umbralinas, por exemplo, independente do suicídio. E a gente sabe também, como já mencionado aqui agora, que existe o suicídio indireto, né, o inconsciente, quando você não luta pela sua vida, quando você sabe que aquele cigarro ali pode te fazer mal e você fuma assim mesmo, é suicídio, né, suicídio inconsciente, indireto, e outras coisas mais. Então existem uma série de motivos para fazer com que uma pessoa, né, desencarne, um espírito desencarne pelo suicídio. Muitas, é muito comum. Mais do que a gente imagina, né? A gente fica muito focado na questão do ato em si, né? Do ato violento, do ato do suicídio, e não pensa que a gente, né, tá dentro desse contexto, dependendo da forma como a gente age. Né? Ou, por exemplo, quando você é imprudente com a sua própria vida, você sabe que aquilo pode colocar a sua vida em risco. Se acontece alguma coisa, mas foi a vontade de Deus. Não necessariamente, né? Se você tinha um conhecimento de que aquilo ali podia ser perigoso e ainda assim você quis fazer e aquilo abreviou a sua vida, não é um suicídio? Né? Porque tem gente que acha muito confortável dizer que tudo é da vontade de Deus, né? E o livre-arbítrio? Fica onde? Né? A nossa racionalidade fica onde?
sentido da vida? Sabemos que significativa parte da humanidade restringe a existência à mera experiência biológica. Nascer, crescer, reproduzir, morrer. Não é assim que a maioria das pessoas pensa? Qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e ao seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Eu acho que em algum momento, independente de sermos espíritas, a gente já questionou isso, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da minha vida? A gente quer saber o que a gente planejou, né, lá na espiritualidade. Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos? Erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade. Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes com esses grandes problemas. A dificuldade de resolvê-los, a incoerência e a multiplicidade das teorias que daí se derivam, as deploráveis consequências que decorrem da maior parte dos sistemas conhecidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem atirado à indiferença e ao ceticismo. Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. Não está restrito só a um quadro de adoecimento, não está restrito a um diagnóstico. Sabe quando isso começa, gente? Quando lá na infância, a gente vira para uma criança e pergunta o que ela quer ser quando crescer. E aí a gente força ela a responder o quê? Sobre uma profissão, e de preferência uma profissão que a gente ache bem sucedida. Olha como começa lá, bem pequenininho, né? Quem é que pergunta se essa criança quer ser feliz? Quem que estimula ela a responder? O que você quer ser quando crescer? Feliz. Quem que estimula isso? Porque pra gente, sinônimo de felicidade é ser bem sucedido financeiramente, é ser bem sucedido socialmente, é atender um padrão que a gente acredita que é o bom, e não como aquela pessoa realmente se sente feliz. Às vezes aquele indivíduo está lá feliz, do jeitinho que ele é, com a conta bancária que ele tem, com as escolhas que ele tem, com a sexualidade que ele tem, e a gente vai lá e quer mudar, quer botar o mundo dele de cabeça para baixo, dizendo para ele que aquilo ali não é felicidade. Mas pratica o bem, mas pratica a caridade, tenta vivenciar o evangelho. O resto, gente, é um plus, né? É a cerejinha do bolo, não é o bolo. A gente conseguir esse sucesso é um detalhe, né? E aí começa tudo. E aí a gente não pode esquecer, claro, dessas questões das predisposições. Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, ela pode cometer por estar influenciada, né, obsediada por alguns espíritos, né? Espíritos ou inimigos, enfim, espíritos mais infelizes. Ela pode? Pode. Mas a responsabilidade é desse espírito? É também porque ele escolheu ir lá obsediar. Mas quem que está atraindo e permitindo? Né? Quem que está ali abrindo esse padrão mental para que aquele espírito entre nessa influenciação? E aí tem vários fatores, né? Existem aquelas pessoas que de fato não têm uma boa estrutura de vida, uma boa estrutura familiar, não têm bons valores morais, né? Valores religiosos, independente da religião, quando eu falo religioso no sentido espiritual, né? Cada um crescendo dentro de uma religião. Isso tudo pode acabar levando a abrir, né, esse espaço, porque não é só o espírita que é obsediado, né? Qualquer um de nós, qualquer pessoa. E aí a gente abre esse espaço. Pode acontecer, né? Pode acontecer daquele espírito, como existe. Alguém já leu aqui sobre a história de Ivone Pereira? Né? Ela foi suicida várias vezes. Em alguns momentos ela tinha tudo para seguir bem, para dar certo aquele planejamento, mas aquela tendência é mais forte, aquele histórico, né, que estava impresso nela acaba sendo mais forte, mas não é mais forte, tanto que ela consegue. Naquele momento foi mais forte. E aí é o sinal de esperança que a gente tem que ter, né? As coisas difíceis vêm e balançam a nossa estrutura mesmo. Tem o poder de nos abalar, sim. Tem o poder de nos diminuir o ânimo, de nos tirar o ânimo,
mas não de nos vencer. O momento difícil é para a gente passar por ele sabendo que ele tem uma importância na nossa vida. Ou acontece porque é preciso, ele vem, a gente não escolheu, vem aquela adversidade para a gente, ou porque a gente construiu aquela adversidade, né, através dos nossos atos, a questão do plantio e da colheita, mas independente da forma que aquilo está ali na sua vida, você precisa ter esperança de que vai passar, porque a vida não é só isso daqui. Se eu pensar que eu tenho que viver tudo hoje porque amanhã eu vou morrer, né, amanhã eu vou desencarnar, eu não entendi nada. Quer dizer também, que eu vou cruzar os braços, não. Mas é fazer o que é certo. É fazer aquilo que de fato vai fazer eu me sentir preenchida. A gente não se preenche espiritualmente com coisas materiais. Ai, Bruna, mas isso é óbvio. Não, não é. Não é. A gente tem que ficar repetindo pra gente mesmo. Porque é tão óbvio e a gente vive em função disso. Né? Que racionalidade é essa? Né? O que a gente está fazendo com esse dom que a gente recebeu, né? Com esse recurso maravilhoso que é essa nossa racionalidade. Então existem vários fatores que vai muito além de um adoecimento, que vai muito além de uma carinha triste. Quantas pessoas, não sei vocês, mas eu conheço bastante pessoas que relatam o seguinte: fulano cometeu suicídio, ontem eu encontrei com fulano estava rindo. Semana passada fulano estava na festa comigo e ele cometeu suicídio. Então não esperem ver um rosto abatido para tentar combater o suicídio. A gente tem que ler além disso, né? Às vezes está nas entrelinhas. Não esperem ver uma pessoa dizer que ela quer se matar. Ouça o que ela tem para dizer, de um modo geral. Porque nessas falas de desesperança, ela está dizendo para você que ela não quer mais. E muitas vezes ela não quer desistir da vida. Muitas vezes ela só quer acabar com o sofrimento. Ela só quer acabar com o problema. Porque até a gente, quando está com problema, por mais que a gente não pense em exterminar a própria vida, a gente pensa que não queria estar ali vivendo esse momento, não pensa? Não necessariamente a gente quer se matar. Então, quando você tem um conjunto de fragilidades, um conjunto de situações que te levam a isso, é fácil você pensar no suicídio. Principalmente se você acha que não tem saída. Principalmente se você acha que tudo se resume aqui. E se você dá importância demais ao que você tem e o que as pessoas vão pensar sobre você, né? O que o outro vai pensar de mim se eu não for bem sucedido? Se eu decepcionar os meus pais? Eu conheço um caso de um rapaz que tinha tudo, ele tinha tudo para dar certo. Aliás, eu conheço 2 casos. Situação financeira boa, os pais investindo neles, um deles com a carreira assim, bombando, como dizem, tudo acontecendo, pessoas bonitas, ambos jovens, que cometeram suicídio. Ficou essa interrogação até hoje. Elas sorriam, elas iam a festas, eram pessoas queridas, não tinham aquele estereótipo da pessoa reclusa, isolada, e cometeram suicídio. E fica essa interrogação. Ninguém está livre, né? Qualquer um pode pensar nisso. A gente teve um amigo meu, que estudava várias vezes com a gente aqui, ele tinha tudo, tem família, tem irmã, tudo. Uma vez ele relatou para a gente que no estudo, ele não entendia por que um cara que ele chamava Zé Lasca, que você falava fogão, tinha um Fusca todo arrebentado, era pobre, andava só com um calção o dia inteiro, sem camisa, tinha aquela felicidade toda. Ele estava comparando nessa aí. Eu não tinha nada. Olha o referencial dele, não quero ser feliz. Ele tinha tudo, ele tinha cometido suicídio, né? Tinha feito tentativa. Graças a Deus agora ele desistiu, mas até agora. Essas pessoas, elas precisam realmente de uma atenção, né? Mas aqui, ele some, a gente não consegue achar. E até pela estatística, né? Diz que a pessoa que tenta uma vez, ela vai tentar outras vezes, né? Até ela se curar daquele diagnóstico ou não. E aí a gente entende o seguinte: você tem que fazer tudo o que você puder, mas é a escolha também de cada um. Claro que ninguém quer isso, ninguém vai falar, então tá, se é isso que você quer, vai. Porque existem pessoas, familiares inclusive, né? De pacientes com depressão ou que têm ideação suicida, que falam isso. Ah, se quisesse se matar, já teria se matado. Essas frases, gente, elas são péssimas. É isso aí. Essas frases não devem existir.
Porque, como eu falei, a pessoa pode até realmente não estar com a intenção de fazer, de cometer o suicídio propriamente dito, mas se ela está chamando atenção para alguma coisa, ouve. Não diz que é frescura, não diz, né, que ela está ali querendo aparecer. É um sofrimento. Ninguém pensa nisso porque está saudável. A pessoa saudável, ela não vai pensar em querer chamar atenção. A pessoa saudável, ela não vai, a pessoa que está plena, inclusive espiritualmente, ela não vai pensar, nem passar pela cabeça dela essa ideia. Então a gente tem que estar atento a isso, né? E aí tem uma passagem muito interessante, né, de Joana de Ângeles falando sobre a questão do suicídio, que é: enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável, sem plena satisfação. Todas as aquisições que exaltam o ego terminam por entediar. A maneira mais eficiente para o cometimento do real significado da vida é a experiência do amor. Amor que doa e liberta. Amor que renuncia e faz feliz. Amor que edifica, espalhando esperança e bênçãos. Amor que sustenta vidas e favorece ideais de enobrecimento. Amor que apazigua quem o sente e dulcifica aquele a quem se doa. O amor é conquista muito pessoal que necessita do combustível da disciplina mental e da ternura do sentimento para expandir-se. O significado essencial da vida repousa, pois, no esforço que cada criatura deve encetar para anular as paixões dissolventes, colocando nos seus espaços emocionais o divino hálito, o amor que se origina em Deus. Quer dizer, eu acho esse texto lindo, porque ele fala exatamente daquilo que mais nos faz padecer, que é o ego, a vaidade. E muitas vezes a gente vive em função desse ego, né? A gente trabalha em função desse ego. E aí, isso nos leva a absolutamente nada, porque no final das contas, você vê que não é isso, né? Quando você está lá, o seu corpo está lá sem vida, num caixão, o que você está levando junto? E a gente só reflete nisso diante da morte, né? Quando alguém que a gente conhece, principalmente se for mais jovem, a gente fala, olha, nossa, olha a vida, a pessoa não aproveitou nada. E você não leva nada daquilo que você lutou tanto. Mas leva, junto com o espírito, as experiências vividas. E isso é importante a gente pensar. Tudo aquilo que nos causa ilusão vai nos fazer falir existencialmente. Tudo aquilo que é fantasioso, toda vez que a gente se nega, né, a encarar a realidade, a gente está fugindo. Ali, lá no início, não sei se vocês viram que na estatística diz que o suicídio aumentou muito, principalmente nos países desenvolvidos. Porque o conhecimento, ele também é muito perigoso se a gente não souber lidar com ele, né? Eu tinha um professor, não sei se ele ainda é vivo, mas que ele já era um senhor na época, ele falava assim, felizes os ignorantes, né? Porque quanto menos conhecimento você tem, a pessoa vira e fala assim, pessoa super ignorante, às vezes eu pego, né, pessoas muito humildes que vêm lá da zona rural, que tem pouco acesso à informação, descobrem que estão com câncer, e aí a gente fala, poxa, o senhor está com câncer, um tumor, ele fala assim, ele te olha assim, tipo, ai, o que é isso? Né? Então, assim, a ignorância nos protege, mas a gente pode viver na ignorância. A realidade está aí para a gente encarar. E o que vai fortalecer a gente? É o conhecimento. Adianta eu passar bem por uma situação, passar porque eu não entendi o que aconteceu? Eu passei pela sorte, né? Não é isso. Eu preciso realmente entender o que aquilo está acontecendo na minha vida. E às vezes eu vou entendê-lo nesse sentido. Me fortaleci, aprendi, fiquei mais empático. E o sofrimento tem essa função, não tem jeito. Então a gente não precisa chegar ao ponto de ter uma ideação suicida para querer aprender alguma coisa. Qual é? Qual é o sentido da vida? Tenho certeza que cada um vai ter aí, né, uma forma de entender, de se responder. Ele não é único, né? Ele depende do contexto de cada um. Mas talvez muitos de nós, ou todos nós,
estejamos em momentos diferentes, curtos ou longos, entendendo o sentido da vida de forma equivocada. Em algum momento do nosso dia, em algum momento da nossa existência. E isso é algo que está também abreviando a nossa vida, porque se é um tempo que eu estou perdendo, não vivendo da forma existencial, eu estou deixando aquela vida de lado. Eu estou perdendo tempo na minha vida. Que cada um de nós possa fazer essa pergunta no seu íntimo. Após profunda reflexão, aquela resposta que lhe fizer sentir o verdadeiro estado de paz e o amor lhe abraçando a alma, estará encontrando aquilo que procura. Enquanto não houver resposta, a busca no bem, na caridade e na humildade é o melhor caminho para todos nós. Porque o nosso modelo e guia, que é Jesus, assim nos ensinou. Então, hoje, depois de passar por várias experiências, de palestrar sobre o suicídio, de atender vários casos, de enfrentar todo esse desconforto de falar sobre esse assunto que não me agradava, eu entendi que o suicídio está intimamente ligado ao amor. Porque ou é a falta dele, né, que vai provocar isso, a falta do que o outro sente, ou a falta do amor que eu tenho por mim mesmo. Porque ninguém resolve jogar fora aquilo que não ama. Alguém pega o celular e joga no lixo? Alguém pega uma roupa nova e joga no lixo, doa, faz alguma coisa, se desfaz dela? Não. E se eu penso em me desfazer da minha vida, é porque eu não estou me amando. Então eu preciso colocar mais amor na minha vida. E é o amor que vai me fazer entender que a dificuldade que eu estou passando é transitória. É o amor que vai me fazer entender que a minha vida é maior do que qualquer coisa. E que ela não está na mão de ninguém. E que ela não está em objeto algum. Se um relacionamento acabar, eu vou tirar um aprendizado disso, eu vou ficar triste, eu vou sofrer. Mas eu vou seguir, porque a minha vida é maior do que isso. Aquele relacionamento é só uma experiência. E quando eu falo só, gente, não é banalizando. É entendendo que a nossa vida é eterna. Aquele problema financeiro vai ser resolvido. Aquela doença tem recursos. Você vai buscar o tratamento. Ou você vai conviver com ela. Não é? Não pode ter casos assim? Então é o amor pela sua vida que vai fazer todo o resto acontecer. Todo impedimento. E só para finalizar, que a gente não pense no suicídio olhando só pra gente. E que quando a gente olhar para o outro, que a gente não fique preso aos estereótipos. E que a gente não queira pensar que porque aquilo não é importante pra gente, não é importante pro outro. Porque às vezes é uma coisa pequenininha que o outro tá passando e você entende como frescura, que você vira as costas para alguém que estava precisando só do teu abraço, que estava precisando de um olhar que dissesse, vai passar. E eu vou passar por isso junto com você. Porque é para isso que a gente veio junto aqui nesse planeta. A gente não vive em comunidade à toa. Então que a gente pense no suicídio entendendo que o que vai curar esse suicídio é o amor que nós sentimos por nós e que vamos consequentemente projetar no outro. Sempre um prazer estar aqui, gente. Obrigada pela atenção de vocês, pela participação de vocês. E aí, dando continuidade a esse momento, eu vou pedir para que a gente aquiete os nossos corações, que a gente tente fazer com que a dor desse tema, desse momento, de um assunto pesado, porém necessário, que ele dê lugar a um sentimento de esperança, a um sentimento de certeza de que não estamos desamparados e que a presença generosa de Jesus é constante em nossas vidas. E nesse momento, nós vamos dedicar essa prece a todos aqueles que não estão conseguindo ver sentido na própria vida. Em todos aqueles que estão pensando em exterminar a própria vida. Nos nossos irmãos desencarnados através do suicídio. Nesse momento, vamos vibrar
amor por esses irmãos. Que eles possam se sentir amados, confortados, abraçados por esse nosso amor. E que todos eles tenham a certeza de que Deus, na sua infinita misericórdia, lhes dará muitas chances. E que nem aqui, na vida terrena, e nem na vida espiritual, está tudo acabado. Porque a vida nunca acaba. É o dom mais precioso que temos. E que todos os dias nós possamos ter esse entendimento. Que seja o primeiro pensamento ao despertar. Que a vida é um dom precioso. E que nunca sejamos capazes de ignorar aquele que não está conseguindo valorizar a própria vida. Que saibamos sempre ser e ter uma mão estendida a quem de nós precisar. E que saibamos sempre ser humildes para admitir que precisamos de ajuda. Que a espiritualidade de luz, presente aqui nesse momento, possa emanar tudo aquilo que precisamos, que necessitamos, e que possamos sair daqui preenchidos de todas as nossas necessidades. E que tudo aquilo que recebemos aqui possamos ampliar e externar aos nossos familiares, a quem de nós se aproximamos. Que tudo que aqui estamos recebendo seja estendido àqueles que não puderam estar presentes, àqueles que mais necessitam nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, em drogadição, em situações precárias, de vulnerabilidade, que eles possam receber tudo isso que estamos aqui neste momento compartilhando. Que querido Mestre Jesus nos abençoe grandemente e nos despedimos deste momento, encerrando a primeira parte dos trabalhos dessa noite, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos e pela oportunidade bendita